Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Guerino Macedo, eu sou fisioterapeuta, fui convidada pelo canal Neurofuncional para estar falando hoje aqui com vocês. Estou muito contente, muito feliz com o convite. Vou falar um pouquinho do que eu já fiz até hoje e depois da aula que a gente vai conversar. Então eu me formei pela Universidade Estadual de Londrina, fiz mestrado e doutorado pela USP, o mestrado na USP São Paulo e o doutorado na USP em Ribeirão Preto. E hoje, já há bastante tempo, na verdade, eu dou aula no curso de graduação de fisioterapia aqui da UEL e hoje estou no programa de pós-graduação de Ciências da Reabilitação também aqui na UEL. Dentre as atividades que eu desenvolvo aqui na UEL, o principal, o meu foco é a fisioterapia esportiva. E nessa área de fisioterapia esportiva eu coordeno o LAFESP, que é o Laboratório de Fisioterapia Esportiva, onde a gente faz ensino, pesquisa e extensão nessa área, com vários projetos de extensão e projetos de pesquisa, com atletas olímpicos e paralímpicos, com muitos métodos de recovery e outros tantos temas aí relacionados à fisioterapia esportiva. Além disso, eu sou sócia da SONAF, sócia especialista pela SONAF, o que me dá muito orgulho participar de uma sociedade que nos incentiva a estar cada vez mais próximo da atualização e na busca dos conhecimentos. Em função de tudo isso, de trabalhar muito com a fisioterapia esportiva, hoje eu vou falar para vocês de crioterapia. É um conteúdo tranquilo, básico, todos os fisioterapeutas vão usar a crioterapia, mas a gente precisa conhecer um pouquinho da fisiologia e das indicações para que essa técnica tenha melhor aproveitamento. Bom, pessoal, então vamos começar nossa aula, nossa videoaula sobre crioterapia. O uso do frio como recurso fisioterapêutico. Então vamos lá, a crioterapia é a terapia com o frio, um conceito bem básico, bem fácil de lembrar. É comum para tratamento de lesões musculoesqueléticas agudas e auxilia aí na recuperação após exercícios. É um dos recursos mais baratos que nós temos na fisioterapia, você só precisa de um congelador e um saquinho plástico para poder estar utilizando a crioterapia. É amplamente recomendado para o tratamento imediato de lesões. Então, vocês podem ver que nesse primeiro slide eu coloquei duas palavras importantes: lesões musculoesqueléticas agudas e tratamento imediato de lesões. Isso é extremamente importante para a indicação da crioterapia. Ela vem para auxiliar na fase aguda de qualquer lesão. Quando a gente tem uma lesão, o tecido vai ter um metabolismo elevado, mais hemorragia, hiperemia, vai aparecer o edema e o processo inflamatório. Cabe a gente lembrar que o processo inflamatório, ele é um processo fisiológico. A gente não tem como não deixar o processo inflamatório acontecer. É necessário que ele aconteça para que ocorra a cicatrização lá na fase final desse processo inflamatório. Então a gente vai pensar nessa inflamação como um processo bom, fisiológico, que vai precisar ser simplesmente controlado. Quando a gente tem essa lesão e esse processo inflamatório, a gente observa desorganização das miofibrilas, rupturas de mitocôndrias, de retículo sarcoplasmático, interrupção da continuidade do sarcolema, autodigestão e necrose celular, que vai fazer parte desse processo. Como que a crioterapia pode ajudar ou trabalhar nesse processo inflamatório fisiológico? Primeiro, se a gente tem uma hiperemia, então a crio vem para a redução da temperatura dos tecidos superficiais. Com isso, ela também reduz a velocidade de condução nervosa, reduz o espasmo muscular, os níveis de atividade enzimática, metabólica, com redução do metabolismo, inibição dos nociceptores e redução do fluxo sanguíneo local. Isso tudo acontece lá no tecido lesionado e o nosso paciente vai apresentar o que para a gente? Redução dessa reação inflamatória ao trauma, um retardo na formação do edema, isso é importante, esse retardo do edema, a gente não vai deixar o edema aumentar. A redução do metabolismo local, a lesão tecidual vai ser minimizada, porque eu vou ter menor metabolismo, eu vou ter menor lesão por hipóxia secundária. Isso é muito importante, porque se a célula entra em hipóxia, ela morre, e se ela morre, eu vou ter uma lesão maior naquele tecido. Então, se eu diminuo o metabolismo, eu diminuo a necessidade de oxigênio e eu tenho menos morte celular, menos lesão.
Claro que tudo isso vai causar dor, né? Que é uma das principais queixas das lesões agudas e é uma das principais indicações da crioterapia. Porque se a gente diminui a velocidade de condução nervosa e inibe os nossos receptores, a gente vai conseguir ter uma analgesia. Então esse slide resume bem a parte fisiológica da crio. É claro que a gente pode ir muito mais a fundo nisso, mas o principal está aí. O que a crioterapia faz no tecido? E vocês precisam saber disso. Né? Porque colocar um saquinho de gelo no tornozelo, no joelho ou no braço, alguém qualquer um faz, não precisa ser fisioterapeuta para fazer. Mas saber o que está acontecendo, somos nós que temos a obrigação de conhecer. Então vamos em frente. Cabe lembrar que para que você tenha os efeitos da crioterapia, você precisa abaixar a temperatura superficial da pele, 13,6 graus para você conseguir analgesia. Quanto é a temperatura superficial da pele normal, de uma pessoa normal? Geralmente 33 graus, em média. Quando você tem uma lesão, pensa num entorse, num trauma direto, numa contusão, você vai ter um aumento dessa temperatura. Então o tecido vai poder chegar a 37, 38 graus, às vezes até mais, né? Se a tua aplicação do frio não abaixar essa temperatura superficial da pele para 13 graus, você não vai ter efeito analgésico. Se essa crioterapia não abaixar a temperatura superficial da tua pele para 12,5 graus, você não vai ter diminuição, né, da velocidade de condução nervosa. E se você não abaixar a temperatura da pele para 10 graus, você não vai ter efeito no metabolismo. Então, cuidado, porque às vezes você está aplicando gelo e não está atingindo essas temperaturas na pele e você não está fazendo nada. Precisa ser controlado. Como é que a gente controla? Aqui, ó, eu tenho duas imagens. A primeira imagem do lado esquerdo, que eu estou apontando para vocês, é um termômetro termográfico que a gente compra pela internet. Hoje ele deve custar uns R$150, mais ou menos. Todo fisioterapeuta que trabalha com lesão tem que ter um termômetro desse, para você medir a temperatura da pele, se tem aumento de temperatura ou não, e para medir o efeito da crio. Claro que esse não é padrão ouro, né? O padrão ouro é o que tem aqui do nosso lado direito, que é uma máquina termográfica, que vai bater a foto, ó, eu estou aqui com uma foto do tendão calcâneo. Essa bolinha aqui onde está exatamente o laser, é onde está me dando essa temperatura de 7,4 graus. Então, com 7,4 graus, eu consegui diminuir o metabolismo, diminuir a velocidade de condução nervosa e dar analgesia. Aí eu posso ter certeza. Isso é uma coisa importante, você tem que investir na sua qualidade. Então, ao menos um termômetro termográfico você vai ter que comprar, né? Para você ter o controle aí do recurso que você está utilizando. Quando a gente tem a lesão e esse processo inflamatório, a gente também tem que lembrar lá das aulas de fisiologia que após a lesão, de 5 a 10 minutos, a gente tem primeiro uma vasoconstrição naquele tecido. Isso dura, em média, 10 minutos. Depois, já acontece uma vasodilatação periférica à lesão, com aumento de permeabilidade capilar. Essa vasodilatação e o aumento da permeabilidade acontecem em torno de 1 hora após a lesão até 3 dias, até 72 horas. E é aqui que a gente tem que pensar. Esses 5 a 10 minutos aqui da vasoconstrição após uma lesão imediata é o tempo que você vai estar correndo até o teu paciente para colocar o gelo, ou estar preparando o gelo. Então, nesse momento, você nem vai estar com a crioterapia nele. Mas aqui, ó, é a nossa principal atuação, nesse momento, de 1 a 72 horas após a lesão. Porque aqui a gente vai fazer uma vasoconstrição periférica, vai diminuir a permeabilidade capilar. E aí a gente vai impedir o extravasamento de sangue, de líquido para o tecido e vai controlar o edema. Depois de 1 hora até 6 dias tem a formação do coágulo, que é normal pela lesão, e depois do segundo dia inicia-se a fagocitose. Lembra que lá atrás eu falei que a gente tem morte celular? Então a fagocitose tem que acontecer, faz parte do processo inflamatório para limpar esse tecido. Onde vocês acham que é mais indicado colocar essa crio? Aqui, né? De 1 hora até 3 dias, até 72 horas. Aqui não pode faltar a crioterapia. Se você tiver uma coisa para fazer, é crioterapia. Depois a gente pode usar outros recursos. Tudo bem? Vamos lá. A gente tem que lembrar que para a gente aplicar
A CRIO também é um conceito básico, que é o price. O que é o price? É o P de posicionamento anatômico. Você tem que deixar a articulação na posição anatômica dela, para que todos os ligamentos, tendões, músculos estejam relaxados. R é de repouso, A, esse é gelo, C, compressão, a gente vai falar um pouquinho mais da compressão, que ela é importante, e E de elevação, acima do nível do coração. Por quê? Para facilitar esse retorno venoso, para a gente ter menos líquido e menos pressão vascular lá na extremidade. Tá? Então sempre lembrem, esse é um conceito muito básico, mas tudo que é prova, tudo que é professor adora perguntar o que é price, então não pode esquecer, né? Posicionamento, repouso, gelo, compressão e elevação. Se você esquecer uma coisa dessa, o teu efeito não vai ser muito bom. Quando a gente aplica então o gelo nesse processo inflamatório agudo, o que a gente quer? Controlar o edema. Lembrem dessa palavra, você nunca vai diminuir edema. Se o edema formou, acabou, não é a CRIO que vai fazer ele ser drenado, mas você vai conseguir controlar esse aumento do edema. Diminuir o metabolismo celular, prevenindo aí, né, a morte celular ou a hipóxia secundária. Isso faz um controle do processo inflamatório e, é claro, se eu tenho menos edema, menos pressão, um controle melhor do processo inflamatório e diminuição da condução nervosa, eu vou ter uma analgesia, né? Então, além de controlar esse processo inflamatório, a CRIO é sim um dos melhores recursos para diminuir a dor do paciente. Lembre que nas fases agudas, após lesão, após qualquer processo inflamatório, se você não é da fisioterapia esportiva, se você não é da ortopedia, qualquer processo inflamatório que o paciente se queixe de muita dor é uma lesão, é uma agressão. Então você pode sim usar a crioterapia ali. Vamos em frente. Como o frio pode controlar esse edema então? Uma vez que o edema se desenvolve, as aplicações do frio não vão poder revertê-lo. Aí vocês vão ter que usar outros recursos de fisioterapia. No entanto, o frio pode evitar a ocorrência de edema, quando aplicado o mais rápido possível após lesão. Como? O frio vai reduzir a hipóxia secundária à lesão. Isso vai nos dar menos proteína livre nos tecidos. Se eu tenho menos proteína, né, que vão pelo sangue, pela difusão dos tecidos ali, eu vou ter menor pressão oncótica, isso vai diminuir a minha força de compressão no tecido, tá? Então a gente tem que aplicar o frio para a gente poder trabalhar dessa forma e controlar esse edema. Nesse gráfico, é bem importante vocês prestarem um pouquinho de atenção. Por quê? A gente tem a temperatura superficial da pele, que reduz muito mais rápido e facilmente, e a temperatura dos tecidos mais profundos. Geralmente a gente vai usar a crioterapia para atingir um tendão, um músculo ou uma articulação. Então isso é profundo, então a gente tem que lembrar. Olha lá esse gráfico, ó. Aqui nesta linha, no eixo Y, eu tenho temperatura pelo tempo aqui embaixo. Então vamos lá. Olha a primeira linha de cima, saí de 35 graus com 22 graus de tempo, né? 22 minutos de aplicação, a temperatura intramuscular, ó, a 2,3 centímetros de profundidade, abaixou, vamos colocar aqui para 32, 31, 32. Ao passo que a temperatura superficial da pele, olha lá, ela despenca, ela cai um monte já nos primeiros 10 minutos, mantém até 20, 22 minutos resfriado, e aí depois, conforme a gente retira a aplicação, ela começa a subir até se estabilizar, tá? Então isso é importante a gente lembrar, que a temperatura da pele está caindo muito, mas a temperatura intramuscular vai cair com menor amplitude, né? Vai cair menos, mas também cai, tá? Esses estudos são feitos com agulhas, né? Que vão medir a temperatura lá dentro do músculo. Então, são estudos bem coerentes e que a gente pode acreditar, né, no resultado deles. No tempo de reaquecimento, que a gente tem que lembrar, ele é sempre mais lento que o resfriamento. Então, se em 20 minutos eu resfriei tudo, eu vou demorar mais ou menos 2 horas para retornar essa temperatura. Isso também já é consenso, são estudos mais do que comprovados. Por isso que o nosso protocolo na fase aguda é gelo de 2 em 2 horas. Quem inventou isso? Do nada? Não, isso foi inventado em função de estudos que dizem que o tempo de reaquecimento é de 2 horas. Então, você não precisa pedir para o teu paciente fazer gelo de hora em hora, de meia em meia hora.
tem que esperar as 2 horas para poder reaquecer esse tecido. Além disso, a gente tem uma coisa bem prática que é importante a gente destacar para a gente ter um melhor resultado, né? Sempre vão perguntar para vocês, eu posso pôr uma toalhinha entre o pacote de gelo e a pele? Eu devo pôr? O gelo dói muito. Então, olha lá, esse estudo é um estudo antigo, gente. Se vocês olharem aqui embaixo, 1979, do século passado, eu brinco com ele. Mas olha que importante, interessante. Isso depois também nem foi mais questionado, porque já está estabelecido. Vamos pensar aqui, temperatura da pele, agora superficial da pele. Saímos lá de 33, 34 graus. Quando você coloca uma toalha seca entre o pacote de gelo e a tua pele, a temperatura cai, resfria, mas olha só, com 20 minutos essa temperatura tá aqui, com mais de 20 graus. Lembra lá que a gente tinha que chegar em 10 graus de temperatura da pele para ter efeito de metabolismo? Ou seja, aplicar gelo com uma toalha seca entre a pele e o pacote de gelo, é melhor não fazer nada, não vai ter efeito. Ao passo que, olha lá, uma toalha gelada, seca, você colocou a toalhinha seca lá no teu freezer, no teu congelador, né, onde você quiser. O que acontece? A temperatura cai, olha lá, logo de início chega lá perto dos 15 graus, depois ela já estabiliza, com 20 minutos, ela está em torno dos 15 graus, melhor que a seca, né? Mas não é o melhor ainda. Então, o que é melhor? O melhor de tudo é a gente aplicar o gelo direto na pele. Olhem lá, tô seguindo com a ponteira, Em 10 minutos ele tá quase em 10 graus, em 15 minutos ele baixou, em 20 minutos ele baixou dos 10 graus. Melhor do que o esperado, do que a gente precisava. Mas ele não chega a 0 grau, Só vai queimar a pele depois que diminuir de 0 grau. Antes disso não vai queimar. Então você não precisa se preocupar. Se o teu paciente for jovem, saudável, tiver boa sensibilidade. Se o teu paciente for uma criança ou um idoso, ou tiver pouca tolerância ao frio, nós temos uma última opção que é a toalha úmida. Olha só, você molha a toalha. E essa toalha, gente, não é uma toalha de banho, uma toalha de rosto, é um tecido fininho, tipo uma fralda, uma camiseta. Então, olha lá, se esse tecido for úmido, ele desce com 20 minutos, ele tá lá em 13 graus. Então, é o menos pior, né? Se não der para aplicar o gelo direto na pele do teu paciente, por qualquer queixa, ou por qualquer cuidado, ou qualquer receio que você tenha, use uma toalha úmida até 20 minutos, que aí você vai abaixar dos 15 graus, você vai ter aí algum efeito analgésico ou algum efeito melhor. Mas, para baixar o metabolismo daquele tecido, direto na pele, não tem conversa, tá? Então é um cuidado bobo, mas a gente tem que usar e orientar o paciente, senão ele vai fazer do jeito que fique menos dolorido, e aí não vai adiantar nada, tá? Vamos em frente então. Outra coisa muito importante, já que a gente está falando de métodos de aplicação de frio, está muito na moda e é muito fácil. O paciente vai lá na farmácia, na casa médica e compra essa bolsinha de gelo aí, amarra de qualquer jeito. E hoje ainda a gente tem os pacotes de gel que você pode esquentar no micro-ondas ou colocar no freezer, né? O que acontece? Cuidado com essas compressas frias. Porque o gel que tem ali dentro, ele fica solidificado, né? E ele tem um grande poder de resfriamento. O que eu quero dizer com grande poder de resfriamento? Ele abaixa de 0 grau. Então, tem um grande risco, dessa compressa de gel que vai ser resfriada abaixo de 0 grau. Lembra que eu falei para vocês que 0 grau queima a pele? Então, esse é o primeiro cuidado, se você vai usar, se o teu paciente quer usar, se o teu atleta quer usar. Pode queimar, né? Porque ele é muito gelado quando a gente tira ele do freezer. Só que dali 5 minutos, ele perde esse calor muito rápido, porque ele não consegue ficar sólido lá dentro, né? O gel vai ficando mais líquido, e com 10 minutos de aplicação, você já passou de 15 graus, está quase em 20 graus de temperatura de pele. Então, cuidado. Primeiro, porque no começo ele pode fazer queimadura, pode fazer úlceras, né? E fazer lesão de pele mesmo. E segundo, que você tem que controlar muito a temperatura superficial da pele.
porque senão não vai ter aquele efeito de analgesia e controle metabólico que a gente precisa com o gelo, tá? Eu particularmente não gosto e não indico para os meus pacientes porque a gente não consegue controlar todos esses fatores, tá? Mas aí fica a opção de cada um de vocês. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que vem lá do conceito Price, é a compressão. Por que tem que ter compressão? Olha só esse estudo. A gente pegou de temperatura 35, 36 graus. Então, isso não é temperatura superficial de pele, provavelmente isso é temperatura intramuscular. Quando a gente faz só o gelo, ó, ele vai abaixando com 20 minutos, essa temperatura tá aqui, ó, 33 mais ou menos. Se eu coloco o gelo com compressão, o mesmo pacote de gelo, no mesmo tempo, eu consigo abaixar essa temperatura. Então, não tem saída, você tem que colocar compressão junto com a sua crioterapia. Ah, professora, como que eu faço isso? Com o que você tiver na mão. Você pode passar lá um filme plástico, ó, que é muito comum a gente usar em extremidades. Você pode usar uma faixa, você pode usar uma toalha, o que você tiver na mão. Crioterapia pode ser muito barata ou pode ser mais elaborada e mais caro, como esses equipamentos, a gente vai falar um pouquinho mais deles, que já fazem a água gelada, né, passar por dentro dessas almofadas ou dessas cintas que envolvem o membro e a compressão junto, tá? Então, não importa se você tem um equipamento mais barato ou mais caro, mas você não pode esquecer da compressão, tá? A menor temperatura pode decorrer, então, dessa redução do fluxo sanguíneo associado à compressão. O que acontece quando você comprime? Passa menos sangue. Se passa menos sangue, ele leva menos essa temperatura embora. Então, fica mais resfriado por mais tempo, tá? E aí, a gente começou a brincar, né? A gente tem que saber mesmo se isso resfria ou não. Então, aqui, olha só, eu tenho um paciente que aqui eu fiz a medida nesta bolinha, tá? 33,5 graus. Ele tinha uma lesão de músculo isquiotibial, né? Uma distensão, grau 1 leve. E a gente tinha o equipamento, que é um equipamento de compressão, crioterapia com compressão, que é chamado Game Red. Então, a gente colocou esse equipamento. Com o equipamento, olha, a manta, né, é uma manta de envolver e comprimir, isso é bem preso. Com o equipamento estava mostrando pra gente 22 graus. Depois de 20 minutos, olha o que aconteceu. Eu tenho uma hiperemia nesta pele, então eu consegui fazer uma resposta à crioterapia e a minha temperatura superficial da pele ficou em 11,8 graus. Então eu consegui com a compressão, com 20 minutos desse equipamento, uma diminuição importante de temperatura para que eu atinja aqueles objetivos de analgesia e diminuição de metabolismo principalmente, tá? Mas isto não é regra, né? Então, olha só, um outro paciente, eu bati a foto antes do ombro dele, uma lesão, uma tendinopatia de bíceps, estava 30,7, eu fiz a aplicação e depois de 20 minutos foi para 14,4. Qual é a pergunta? Eu atingi os meus objetivos fisiológicos? Com 14,4 não, né? Então, com 14,4 eu tenho que ou mudar o posicionamento, não estou falando que o equipamento é bom ou ruim, mas talvez o paciente fez sentado. Então, talvez sentado eu tenha um fluxo sanguíneo maior e isso tenha prejudicado o meu resfriamento, né? Por isso que é importante a gente ter o laser para ver a temperatura, o termômetro, né? Ou a máquina termográfica. Ao passo que, ó, um outro paciente na mesma região de ombro peitoral maior, inicialmente ele tinha 33,4 e depois de um pacote de gelo com compressão local, olha lá, foi para 4,0 na mesma região. Então, crio, gente, não é igual para todo mundo. Por isso que você tem que avaliar e acompanhar, né? 4,0, perfeito, eu consegui todos os meus efeitos. Ah, professora, e esse vermelho aqui queimou o paciente? Não, não queimou, é uma reação da pele, né? Se tá frio, a pele, a parte superficial dela vai fazer uma hiperemia para tentar combater o efeito do frio. Depois de 10, 15, 20 minutos
que a gente tirou essa compressa fria, essa temperatura volta ao normal e não fica queimado nem nada. Se a gente baixar de 0 grau, aí você corre o risco de fazer uma lesão de pele. Outras formas de aplicação da CRIO, né? A gente tem, é muito comum, lá fora do Brasil usa-se muito, tanto o CrioCuff quanto o Polar Care. O CrioCuff, dentro desse baldinho aqui, você coloca gelo e água. Aí essa água sai por esta mangueira que é acoplada aqui nessa bota, né? E enche. Então você tem a água gelada e a compressão. Legal, a ideia é ótima, mas qual é o cuidado? Depois de 10, 15 minutos que esse paciente está sendo submetido à crioterapia, como a água não fica circulando ali, pode esquentar. E aí você perde aquela necessidade de abaixar a temperatura superficial da pele. O Polar Care já é um pouquinho mais evoluído. Você liga ele na tomada, dentro dessa caixa fica água e gelo, que passam por esses canais até aqui essa manta, né, que a gente vai conseguir colocar ali na pele, e a água fica circulando, né? Então aí você teoricamente resfria um pouco mais. Outro método que a gente usa muito e é importante falar para vocês, que é a imersão. Quando a gente usa a imersão, e aqui eu tô falando imersão local, tá, gente? Para extremidades, então ou para mãos, antebraço, ou para pé, tornozelo, no máximo até metade da tíbia. Nem joelho a gente não usa mais. Agora, lesão de tornozelo e pé, lesão aguda, a gente usa muito crioimersão, né? Crioimersão local. E é a melhor indicação. Por quê? Porque ela tem maior área, então eu não vou resfriar só a região anterior do tornozelo ou posterior, eu vou resfriar todo esse meu pé, todo esse meu tornozelo. Algumas pessoas acham que se colocar álcool nessa água vai ficar mais frio. Não tem comprovação científica nenhuma, você está colocando um elemento químico ali. Se o teu paciente tiver uma alergia ou alguma reação, pode acontecer. Então, eu acho que não precisa usar nada nessa água, é água e gelo mesmo. Outra coisa importante é que essa água, você não pode colocar lá, mediu a temperatura da água, tá 10 graus ou menos, né? E aí você coloca o pezinho do paciente lá e volta dali 20 minutos e o paciente nem se mexeu. Não pode, porque em volta do pé a água vai ficar mais quente, porque está trocando calor com o pé, o tornozelo do paciente. Então essa água deve ser movimentada, ó, tá marcado aqui para vocês. Essa água deve ser movimentada para impedir essa camada limítrofe aí que fica com maior calor em volta ou coladinho aí na pele do paciente. O que é importante? Então é indicado para extremidades, eu já falei. A temperatura média da água é em torno de 10 a 15 graus, controlada pelo aquele termômetro, né, que eu mostrei para vocês, ou por uma máquina termográfica, no máximo até 20 minutos, tá? Em temperaturas abaixo de 10 graus, pode ser feita, não tem problema. No meu doutorado, eu usei temperatura de 4 a 6 graus e não queimei nenhum pé de nenhum paciente, não tivemos problema nenhum, tá? Então, vocês podem controlar aí. Nunca muito, muito, muito baixa. 0 grau vai congelar, né? Então, vocês não vão chegar em 0 grau se tiver água no teu balde ou na tua bacia ou no recipiente que você estiver usando. O que a gente tem que cuidar, gente? Crianças, mão, né? Mão, dói muito mão, né? Mão é ricamente inervado. Então, claro que a temperatura da água não vai poder dar em 4 graus, ninguém vai aguentar. Imagina aqui, se você pega uma criança que alguém pisou na mãozinha dele, ou caiu, ou torceu, né? Hoje as crianças fazem esporte, escolinha desde cedo. Pode usar CRIO? Pode, mas vamos controlar essa temperatura aí. Deixa lá em 15 graus, um pouquinho mais alto e com menor tempo, né? Se a criança suportar, tá? Outra opção que a gente tem é a massagem com gelo. Quando que a gente usa muito, né? No esporte a gente usa muito. O atleta faz uma prova exaustiva e ele chega, a gente associa uma massagem com gelo e drenagem, sempre, né, de distal para proximal. Então a gente vai drenando todo esse acúmulo de líquido que tem no tecido, associado aí à crioterapia, vasoconstrição. Também pode ser usada nas dores miofaciais, naquelas
cervicalgias, contraturas de trapézio, bem que nada melhora, também pode ser usada a crioterapia pontual ou uma massagem com gelo ali para desensibilizar esses pontos gatilhos. Não precisa de equipamento nenhum, você pega um copinho pequenininho de café, põe um palitinho dentro e põe no congelador, já dá para você estar trabalhando, certo? Outra coisa muito na moda, né? O spray. Ah, você tem que fazer gelo, eu vou lá, vou fazer o spray. Pode. Qual é a função do spray? O spray, ele dá uma analgesia, porque ele te dá um estímulo de frio imediato muito intenso. Só que cuidado, muitas vezes esse frio está abaixo de 0 grau. E aí, olha o que acontece? Queima. Isso é uma lesão de pele por spray. Então, cuidado, né? Você tem que ter ao menos 30 centímetros de distância dessa pele. Esse jato não pode ficar parado no lugar, você tem que deslocar o jato do spray para não queimar a pele. Função de diminuição de metabolismo? Nenhuma. Função de controle de edema? Nenhuma. Ele é só para tirar dor imediata, né? Então a gente brinca que é o sprayzinho milagroso. Você passa e a pessoa acha que fez milagre, né? Na verdade, se ele esperasse um pouquinho, talvez a dor diminuísse também. Para a gente fechar um pouco, vamos pensar em ser bem objetivo. Quando e como usar a crioterapia? Primeiro, trauma agudo até 3 dias. Crio imediata de 2 em 2 horas. Se o teu paciente fez um entorse de tornozelo e não tem fratura, ele não tem que colocar gesso. Ele vai pôr um RoboFoot ou uma tala e de 2 em 2 horas ele vai tirar e vai fazer o gelo com compressão e elevação. Lembra do Price? Tem que fazer para poder controlar o edema e controlar o processo inflamatório. Após 3 dias, ele pode fazer 3 vezes ao dia, com o objetivo de diminuir dor, o metabolismo e o controle aí dessa inflamação. Depois, gente, na lesão crônica, a gente só vai ficar com o objetivo de analgesia. Não vamos mais controlar edema, não vamos mais alterar nada do processo inflamatório porque ele já está crônico. Talvez a crioterapia possa até prejudicar a resolução final desse processo inflamatório, né? Então, lá na lesão crônica, a gente vai fazer uma aplicação única por dia, né? De 20 minutos, com o objetivo de analgesia. E analgesia é assim, não é aquele paciente que tem dor 2 na escala visual análoga de dor. Não, ele tem que ter dor 7, 8, senão ele aguenta, né? Também vamos conseguir diminuir o espasmo muscular, porque a gente consegue um relaxamento. E aí a gente consegue um controle do processo inflamatório após a atividade. Então isso a gente usa muito no atleta. O atleta vem, lesiona, a gente faz todo o processo de fisioterapia, reavalia, ele tá bom para ou aumentar a carga de exercício na físio ou para voltar para atividade física e treino, mas ele pode ter dor ou dor muscular tardia. Então aí sim a gente pode indicar a crio para controlar esse processo inflamatório, não deixar ele agudizar ou ele aumentar muito e controlar a dor. Outra questão prática importante. Quando a gente está pensando em atividade física ou treinamento, ou aquele joguinho de bola de final de semana, né? Hoje em dia a gente sabe que quanto mais se mexer, melhor, todo mundo tem que fazer alguma coisa. A gente pensa assim, o teu paciente pode ter uma lesão, pode ter uma contusão, pode ter um entorse, e aí, opa, tem que colocar a crioterapia. Ok, a gente já sabe os efeitos dela. Mas a gente sabe que a crioterapia, além de diminuir a dor, ela também vai diminuir a resposta muscular e a resposta sensório-motora. Isso é bom? Se o teu paciente for ficar sem fazer nada, sentadinho, ok, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Muitas vezes ele sai da quadra ou está caminhando, coloca lá 10, 15, 20 minutos de gelo, parou a dor, ele volta. E aí? Qual é o problema de voltar? Ele pode ter uma lesão associada, porque ele tem menos sensibilidade de dor, menos estímulo do sistema nervoso, menos controle muscular e menos resposta sensório-motora. Então, se você fez o gelo, 20 minutos, pacote de gelo, direto na pele, bonitinho, não pode voltar para a atividade física. Por isso que na fisioterapia a gente faz o gelo no final. A gente não faz o gelo e bota o paciente para correr, ou para fazer propriocepção, ou para fazer bicicleta. Não, a gente faz o gelo no final, depois de tudo, porque daí a gente não vai correr nenhum risco, certo?
Ok. E aí eu quero só mostrar para vocês por que que isso é importante. Isso era uma resposta que eu queria ter, né, que a gente vê muito na prática. Você está vendo qualquer jogo lá de futsal, de vôlei, deu uma pancada, vem, senta no banco, bota lá o gelinho, 10 minutinhos volta. E aí? Então o que que eu fiz? Eu peguei 35 indivíduos, coloquei em cima de uma plataforma de inversão, ó, ela estava parada aqui, eu dava um clique no computador, ela abria a 30 graus de inversão, para eu simular, né, o movimento do entorse de tornozelo. E depois eu peguei esse mesmo indivíduo e coloquei ele para saltar em cima de uma plataforma de força. Parado, saltava e aterrissava. Nisso tudo, eu consegui medir o recrutamento muscular. De quais músculos? Olha só. Gastrocnêmio lateral, tibial anterior, fibular, reto femoral, isquiotibial e glúteo médio, lá em cima no quadril. O que que eu fiz depois que eles fizeram esses movimentos? Eu fui lá e coloquei esses meus indivíduos da pesquisa 20 minutos no gelo. Fiz crioimersão até metade, né, do tornozelo, um pouquinho acima dos maléolos, 20 minutos, olha lá, falei para vocês, ó, em média deu 4,2 graus, não queimei ninguém. O que que vocês acham que aconteceu com o recrutamento muscular? Aí eu medi, imediatamente depois da crio, coloquei eles para saltarem logo depois de sair do gelo, 10 minutos, 20 minutos e 30 minutos depois. Olha só, gente, a temperatura superficial da pele da região anterior do tornozelo estava em 27 graus no início e foi para 7. Então, beleza, eu consegui os meus objetivos. Na inversão, todos os músculos do membro inferior, aqueles músculos de perna que tinham sido resfriados e os da coxa, reto femoral, e os do quadril, glúteo médio, apresentaram pior recrutamento muscular até 30 minutos depois da crio. Então, olha só, você fez crio lá no pé, o teu quadril pode responder de forma diferente. Por isso que a gente não pode brincar com coisa séria. No salto, tanto os músculos fibulares, tibial anterior e gastrocnêmio tiveram menor recrutamento até 30 minutos. Então, imagina, não está recrutando, o músculo não está ativo e ele está saltando. E os músculos não resfriados, reto femoral e glúteo médio, até 10 minutos depois do gelo não estavam ativos, né, como no controle inicial. Então, realmente, a gente não pode voltar para a atividade física porque tem menor recrutamento, menor controle motor e maior risco de lesão. Então, a crio, se utilizada com boa indicação, ela ajuda muito, mas se utilizada sem indicação, ela pode lesionar e prejudicar o nosso paciente, o nosso atleta. Com isso, a gente finaliza lembrando de algumas coisas. Primeiro, utilizar sempre a crioterapia após a avaliação detalhada do paciente. Avaliação é tudo, gente. Você não pode indicar crio por indicar. Você tem que avaliar. Controlar a temperatura da pele do paciente e da água, se for a imersão. Tem que controlar. E o paciente deve ser bem orientado quanto ao seu uso. Você tem que falar para ele, tem que diminuir a temperatura da pele. Não pode colocar uma toalha grossa ou seca, né? Ou quanto tempo você tem que fazer. É muito comum o paciente colocar o gelo e dormir com o gelo. Também não é bom, também pode machucar. Então, a gente tem que lembrar dos efeitos fisiológicos que são muito básicos, lembrar dos conceitos de aplicação que a gente tem, para que a gente possa usar um recurso como a crio, que é tão simples, tão básico, tão, né, de graduação, mas de uma forma adequada. Era isso, em resumo, que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção e estou à disposição, né? Tem o meu e-mail aqui e o e-mail do LAFESP-UEL, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Fisioterapia Esportiva, onde a gente desenvolve várias coisas, além de crioterapia e outras coisas. Obrigada, um abraço, boa sorte.